Tá bem? Pode começar. Tá, daí eu vou falar do celular aqui e daí eu vou apresentar pelo computador aqui, tá? Então, hoje o Clube da Revista, então, a gente vai discutir um artigo, que é este aqui, tá? Sobre o Consenso Internacional dos critérios que para adenocarcinoma ductal pancreático ressecável, tá? Os que são borderline, que foi um consenso que foi publicado em 2017. Ele foi baseado numa reunião que foi feita em Sendai, no Japão, em 2016, onde eles acabaram criando alguns critérios para caracterizar, para discutir a ressecção, né, de neoplasias pancreáticas borderline, né, a ressecção. Tinha vários fatores assim que eles começaram a discutir. Então, uma introdução, então, é que a primeira adoção de definição de critérios para dizer se uma lesão é borderline, se ela é ressecável ou não, foi feito, então, pelo NCC em 2006, que lá ele levava em consideração dois critérios, tá? O anatômico e o radiológico, basicamente. Então, o anatômico era mais ou menos o quanto o tumor envolvia, né, as estruturas, e o radiológico, sim, é o que as imagens mostravam. Então, se eu tinha algum linfonodo que era suspeito, alguma coisa assim, ou próprio pelo que tu via pelo grau de invasão do próprio tumor nas estruturas. Aí, em 2008, teve a primeira publicação no jornal da Sociedade, no Colégio Americano de Cirurgiões, que incluiu mais dois critérios, que até então não se falava, que eram os critérios biológicos, que era a presença, então, de possíveis metástases ou não, ou isso significa, assim, aquela lesão que tu olha, como eu disse, um linfonodo que poderia ser metastático, mas não é, assim, ele está aumentado, mas não tem uma biópsia para comprovar que seja a metástase da lesão pancreática. E os critérios adicionais que eles colocavam era a questão de desempenho do paciente, ou seja, se o paciente aguentasse a cirurgia, ou mesmo se ele tinha alguma comorbidade ou a cirurgia podia acrescentar algum grau de morbidade para ele ou mortalidade que daí antes não era considerado. Antes se tentava se tinha possibilidade anatômica e radiológica de ressecção, se ressecava a lesão, tá? Mas então eles criaram esses dois critérios. Então isso sempre foi discutido, que sempre tentou se melhorar essa questão de discussão para criar critérios realmente de critérios mais objetivos assim e mais específicos para definir as lesões que são borderline, né, e quando ressecar elas. Então, foi aí que no 20º... William, acho que antes de tu entrar nisso, é importante tu dizer por que é importante classificar como borderline. Ele não fala nada. Sim, eu ia vai entrar nisso agora. Porque muda várias questões, inclusive uma das coisas é a questão de tratamento, que eu vou falar no próximo slide, que vai falar sobre a questão de tratamento com a neoadjuvância também. Tá, então foi nesse 20º encontro que aí se reuniu os maiores especialistas ali, principalmente do Japão, né, para realmente discutir a questão de de melhorar esses critérios aí para essa questão aí, né, para se criar um consenso melhor. Então, assim, em 2016, deixa eu ver se eu passei aqui, tá certo. Então, assim, o que a gente tinha, o que foi definido principalmente na definição do que é um adenocarcinoma ductal pancreático ressecável limítrofe, que é assim que eles definiram nesse consenso, tá? Então, definição anatômica seria um tumor que apresenta alto risco de tu ter uma ressecção R1 ou R2, certo? E sendo que, nesse caso, a cirurgia seria o tratamento, por exemplo, vai ressecar, o objetivo inicial é cirúrgico, ou seja, sem ideia de ressecar cirurgicamente, mas tem um alto risco de que fique lesão, né? Fazer uma ressecção R1, R2. Isso eles definiam como essa era a definição anatômica, qualquer lesão que tivesse risco de ficar doença. A biológica, tá?
é quando se tu tinha a possibilidade de achados extrapancreáticos. Seria que nem isso, linfonodos suspeitos que tu não tem a biópsia para comprovar que eles são realmente metastáticos. E a condicional é quando tu tem um paciente com alto risco, alta morbidade, né, e o paciente não tem condições clínicas de ser submetido à cirurgia. A questão disso aqui até é uma coisa interessante, porque eles falam, por mais que tu tenha nesses pacientes, nessa definição condicional, tu tem um paciente que tem condições ele tem condições de ser ressecável, ou seja, a lesão ela é ressecável, mas o paciente não tem condições condições clínicas de aguentar a ressecção, ele é considerado um paciente borderline. Isso até então antes não tinha muito dessa definição. Aí também uma das coisas que foi feito foi a revisão para justamente definir, porque se viu algumas mudanças na questão de formas de abordar o tratamento. Antigamente tinha, né, na verdade tinha muitos grupos que defendiam ainda que a cirurgia isolada seria nesses casos borderline seria uma boa estratégia, e por isso se optou por fazer uma revisão, né, eles fizeram uma revisão de literatura onde demonstrou que tem bastante benefício, tá, de associação de químio e ou radioterapia, sem mais cirurgia se mostrou mais benefício. Ali eu até vou comentar que a sobrevida que antes desse paciente só com cirurgia ou só com químio isolado, radioterapia isolado, né, químio rádio ou a cirurgia isolada, eles variavam em torno de 17 a 29 meses. Hoje, nesse estudo, nessa revisão, só não coloquei ali, mas para comentar mesmo, se aumentou para até 34 meses de sobrevida quando tu se associa a regimes de quimioterapia neoadjuvante antes da cirurgia. Principalmente, os estudos principalmente foram com FOLFIRINOX mais gemcitabina, né? Uma das questões disso aqui é que ainda não se tem um protocolo para dizer qual é o tipo, qual é a melhor quimioterapia neoadjuvante. Como eu disse, assim, a revisão foi feita basicamente com esses dois tipos de quimioterapia, com essa protocolo de quimioterapia, FOLFIRINOX e gemcitabina. Mas se tentaram outros, então não se tem um consenso do qual. O fato é que a junção da neoadjuvância mais a cirurgia nesse tipo de tumor se mostrou considerado borderline, então assim que tem risco de ressecção não R0, ela se mostrou mais efetiva com o uso da neoadjuvância. Deixa eu ver aqui. Agora, para definir, então, como é que eles definiram? Aqui eu dei uma resumida, porque depois eu tenho uma tabela que mostra bem direitinho isso. É algo que é um pouco mais complexo, assim, mas o que era definido como lesão que era ressecável limítrofe da questão anatômica, tá? Então, um tumor que tem um contato com a artéria mesentérica superior e ou a artéria celíaca menor que 180, mas que não mostra qualquer estenose ou deformidade da artéria. Isso vai mudar um pouco porque na veia, como diz ali o último item, pode ter contato com a veia mesentérica superior ou veia porta, eles até colocam ali, depois eu vou mostrar na tabela, pode ser até maior do que 180 graus, mas eles incluem uma coisa muito interessante que eu nunca tenho, então não tinha ouvido falar, que é assim, não pode se estender a lesão além da borda inferior do duodeno. Depois eu tenho uma imagem que demonstra isso mais fácil, tá? Então, aí se estabeleceu quais são os critérios. Aqui é a tabelinha onde eles descreveram quais são os tumores que são considerados ressecáveis, borderline e irressecáveis, né? Que não são. Então, ali tem descrição da ressecável. Então, se tu tem um tumor com contato menor de 180 graus da veia mesentérica superior e veia porta, ele é ressecável. Daí ali embaixo, já no borderline, já fala que eles têm uma classificação de acordo, aí depende da veia ou do tumor. Ó, se for uma veia mesentérica superior, na veia mesentérica superior ou veia porta, tumores que fazem contato ou invasão de 180 ou mais, desde que não exceda a borda inferior do duodeno, eles são considerados borderline. Essa definição de extrapolar essa borda inferior do duodeno até então não se tinha também, isso foi uma coisa que no consenso eles estabeleceram. Então, é uma coisa que eu realmente também nunca tinha ouvido falar dessa questão da borda. Daí ele fala da questão arterial também, né? Mas eu não sei se
vale a pena comentar tudo direitinho. Eu fiz mais ou menos resumido ali, porque é bastante detalhes assim que eles colocam. Aqui, mais uma vez, eles colocam isso aqui eles incluem daí uma definição por tomografia, só que eles estabelecem que a tomografia tem que ter corte de 2 a 3 milímetros, é todo um protocolo de imagem tomográfica, que eu não sei se é uma coisa tão plausível para a nossa realidade também, assim, de conseguir estabelecer esses protocolos para fazer, mas eles fazem isso tudo aqui é baseado em exames de imagem de tomografia. William, volta ali Desculpa. nessa tabelinha 2 ali. É que a tabela anterior que tu mostrou são as outras classificações, né? Sim, ali isso fala isso. Aquela tabela poluidíssima são as outras classificações. E essa tabela aí, 2, é a classificação que esse artigo propõe. Ele divide, então, o que é um tumor ressecável, ou seja, vai direto à cirurgia, o que ele propõe como um tumor borderline, que teoricamente se beneficiaria da neoadjuvância, e o que é o localmente avançado ou irressecável quando é metastático, né? Então, essa tabela nos é importante para absolutamente todas as nossas reuniões de discussão de caso. É sempre isso que a gente pergunta para o Renato para ele mostrar, tá? Então, se tu for resumir, né, tu diria assim, com a veia, né? Dá uma olhadinha na linha da veia, que começa com SMV no borderline, né? Isso aqui é borderline, tumor. Não, então, é um contato do tumor entre maior que 180 graus, tá? Na veia. Na artéria, pode encostar, mas tem que ser menor do que 180 graus, tá? E não pode ultrapassar a borda inferior do duodeno, que é isso que tu vai apresentar agora. Isso. Se fosse para resumir de um jeitão bem resumido, seria isso. Veia pode ser mais que 180 graus, a artéria tem que ser menos do que 180 graus e não pode ultrapassar a borda inferior. Tu entende o porquê desse conceito não pode ultrapassar a borda inferior do duodeno? Mostra o que tu queria mostrar, daí eu vou te explicar porquê, da onde saiu essa ideia, tá? Pode. Não, é isso que realmente, assim, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar dessa borda, geralmente era da parte vascular ali, que eu já tinha lido e tal, mas essa questão da borda, eu realmente nunca tinha ouvido falar, porque agora aqui mostra exatamente quais são os Isso, grupos. deixa nesse. Perfeito. Isso, se a senhora quiser complementar, realmente, professora, eu acho que a senhora... É o seguinte, é porque o que acontece, tá? O tumor, dependendo, porque assim, tu pode ter um contato com a veia de 180 graus, digamos, de 1 centímetro, ou tu pode ter um contato com a veia de 180 graus, os mesmos 180 graus, mas de 4 centímetros de extensão, né? É bem diferente uma situação da outra. Então, esse paciente que poderia ter um contato com a veia de 180 graus, mas de extensão comprida, dependendo em qual grupo que ele caísse, alguém podia dizer, ah, não, isso aqui não sai, é ressecável. E outro grupo poderia dizer, não, esse sai, esse é ressecável. Estava sendo muito subjetivo o critério ressecabilidade com relação à extensão do acometimento venoso. Então, o que eles resolveram estabelecer, tá? Que quando passa da borda inferior do duodeno, tá vendo que a veia, ela cruza ali o duodeno e passa por trás do pâncreas, né? Sim. Então, se o tumor tá no pâncreas e ele cruza a borda inferior do duodeno, significa que o acometimento venoso é muito comprido. Então, tu não tem como ressecar sem abrir a base do mesentério. O que se torna uma cirurgia gigante. Tem gente que faz, tá? Estrasburgo tem um grupo que faz isso com veia, com artéria. Eles mostram resultados impressionantes, assim. Mas não é o caso da maioria dos cirurgiões do mundo. Na maioria dos cirurgiões, para a gente falar a mesma língua, a gente vai dizer, olha, eu consigo ressecar quando o acometimento venoso ele não passa da borda inferior, porque daí eu não tenho que entrar a raiz do mesentério dentro. Para isso que serve essa classificação. É meio que para homogeneizar a opinião de ressecabilidade, tá? Mesmo que você tenha que tirar um trecho da veia e colocar um enxerto, se passa a borda inferior já está demais, entendeu? Sim, que daí é aquele grupo que faz a reconstrução vascular junto no procedimento, isso daí que... Isso, teoricamente, se tu tira menos do que 2 centímetros da veia, tu pode fazer uma anastomose término-terminal direto. Se você tira mais do que 2 centímetros, começa a ficar difícil, ela não alcança, ela fica muito esticada. Mesmo que faça uma cóclea maravilhosa. Sim. E aí tem que colocar um enxerto, né?
Só que aí que tá, a opinião não estava sendo homogênea, entende? Eles resolveram criar nesse consenso esse estabelecimento aí da tal da borda inferior. Por isso que quando a gente está na reunião, não sei se vocês repararam que a gente pergunta isso volta e meia, agora tu vai começar a ouvir mais, William. A gente sempre Sim, pergunta sim. pro Renato, tá, passa a borda inferior, não passa e tal. É por isso, nós estamos querendo saber se tem possibilidade de operar esse caso, entendeu? Não, realmente, assim, agora já nos outros casos que a gente teve, assim, começa o pessoal a vir falar, não, mas não envolve, daí, que nem, assim, eu me lembro que estudei para as provas antes que tinha a questão de envolver mais de 180 graus a vez, não podia fazer nada. Hoje tu vê que não é assim, né, que desde que respeite a borda, essa borda inferior do duodeno ali, sim, ele é ressecável, ele é borderline, mas ele é ressecável. Talvez não, o ideal é tu fazer uma neoadjuvância e depois ressecar o tumor. Né? Isso Então, mesmo. isso é uma coisa que eu achei bem interessante mesmo, porque eles homogeneizaram algumas coisas que realmente cada um fazia do jeito que tinha maior experiência, o que era, o que acreditavam, né? Então, acho que isso ficou uma maneira mais organizada, mais padronizada, né? Isso, a ideia é homogeneizar a linguagem, porque a gente não tem totalmente a resposta ainda. A gente tem vários artigos mostrando que, quando é borderline, vale a pena fazer neoadjuvância, porque aumenta a possibilidade de fazer uma ressecção R0. E que a Isso. gente sabe que isso traz sobrevida maior para o paciente. Agora, o tumor ressecável, que tu pode operar de cara, tem alguns artigos sugerindo que vale a pena fazer neoadjuvância e outros mostrando que não vale a pena fazer neoadjuvância. Então, a gente ainda não tem todas as respostas, o conhecimento está mudando. O que a gente tem hoje é isso, assim, mais solidificado é que o borderline tu leva para quimioterapia neoadjuvante com a intenção de operar, e o ressecável direto você leva a cirurgia direto. Isso nós estamos fazendo hoje no serviço, tá? Há Uhum. controvérsias, mas é isso que nós estamos fazendo. Mas é que nem você falou, daí uma das coisas que eles alegam também é justamente isso, que daí os grupos que mostraram que talvez eles não responderam tão neoadjuvância é também porque não tem um protocolo de quimioterapia padrão, né? Cada um faz um protocolo específico, então eles não têm algo padrão de protocolo para pâncreas, né? Então isso que eles É alegam. mais recente também. O É, folfirinox é mais recente conhecimento de que o folfirinox, que é a droga, tem muito artigo com gencitabina pura, né? Então, assim vai. Então, agora que se sabe que o folfirinox seria, teoricamente, né, o que se sabe hoje, a melhor opção, agora que tem artigos recentes mostrando se vale ou não a pena acrescentar radioterapia com a neoadjuvância. Essa resposta não tem ainda se acha que não, tá? Mas é por aí o caminho, a gente tem que ir estudando, mas tentando ter a linguagem mais parecida possível para poder comparar os artigos depois, né? sim, sim. Então, seguindo aqui, então, aí eu só mostrar que daí eles tinham, né, os grupos do grau de invasão e como é que eles foram feitos, mas eu acho que a doutora Angélica já falou muito bem qual era a ideia dessa classificação aí, tá? Isso é uma coisa que eu coloquei porque é uma coisa interessante, assim, que eles se definem metástase à distância em linfonodo, porque eles não têm ainda eles se debatem muito para definir o que é um linfonodo regional, uma metástase à distância. Então, eles relatam que eles ainda consideram eles consideram metástase à distância um aumento de mais de 10 milímetros no diâmetro do linfonodo paraórtico em exames de tomografia. Só que eles colocam isso também que são exames, são em cortes específicos de tomografia, não é qualquer tomografia. Então, tem uma tomografia que eles dizem que tem que ter tantos milímetros para poder estabelecer isso. Mas isso é uma coisa que ainda não está bem definido, porque tem alguns que descrevem como ainda não se consideram isso metástase à distância, né, essa questão linfonodal. Aí eles mostram os gráficos mostrando que esses linfonodos paraórticos aí também tem a questão de sobrevida de Tá falhando, William. Não sei se é o tumor meu de só, mas tá falhando. Eu acho que é do William. Tá falhando. Tá Não, falhando. Talvez a internet da Santa Casa tá tirar aqui, porque às vezes ele conecta na Wi-Fi da Santa Casa.
Tá melhor agora. Tá melhor? Tá, então aqui, esses aqui são alguns critérios, tá, que eles acrescentaram também sobre a questão daquela parte que eles chamam de biológica, né, que é mais ou menos a ideia de tu entender também o tumor e a agressividade do tumor e o desempenho, né, do paciente, né, a questão do PS do paciente na ressecção, tá? Então, assim, a questão de tu ter achados radiográficos, né, que demonstram uma doença extra, por exemplo, um linfonodo suspeito, mas que não tem biópsia, tá? Que confirme, mas ele é suspeito. Há critérios que indicam que eles acham que melhoram com terapia neoadjuvante. Uma coisa que me chamou a atenção é que nível de CA19-9 maior que 1000 é uma coisa que é bem interessante. Até tem depois um gráfico que eles mostram da sobrevida. Assim, ó, teve uma taxa de ressecabilidade do tumor foi inferior a 70%, a sobrevida média foi inferior a 70% daqueles que fizeram neoadjuvância, quando o CA19 era maior do que 1000. Tá? Então, para te ver como o CA19 também é um fator importante, assim, que quando ele é muito elevado, e eles colocaram no consenso isso, que quanto maior de 1000, eles sugerem, então, já doença disseminada, aí a neoadjuvância tem um papel importante porque ela aumenta a sobrevida lá. Pelo menos foi o que mostrou. Aí ele mostra, assim, ele dividiu os pacientes nesse teu gráfico aí em pontos de corte de CA19.9, né? Isso, ele viu lá de 5 a 37, ou seja, normal, quantos por cento dos pacientes foi possível ressecar e qual foi a sobrevida depois da ressecção. E aí eles viram que acima de 500, entre 500 e 1000 ou acima de 1000, caía demais a sobrevida depois da ressecção e diminuía bastante a taxa de ressecabilidade. Então, por isso que eles usam, né, o ponto de corte foi encontrado nesse artigo exatamente por causa desse resultado. Então, essa tabela ele apresenta para justificar o ponto de corte que ele traz. Agora, eu podia jurar que era 500, não é 500? Ele usa como 1000 Pois no artigo? Eu tenho também aqui, eu estava pensando 500 é no também, borderline, eu acho, né, Luciana? Oi? Deixa eu olhar aqui no artigo, mas 500 é no metastático. É que o 500 William trouxe aqui o dado borderline. Exatamente. É que o William trouxe o dado aqui da doença disseminada, acima de 1000. Isso. Isso, 500 é o ponto de corte e 1000 é disseminado, isso aí. Ah, isso aí. Então, como a gente está tentando definir nessa tua discussão toda qual é o borderline, né? Então, a gente usa acima de 500. Então, se o paciente, mesmo que ele tenha, o que ele quer dizer com isso? Que mesmo que tenha anatomicamente seja ressecável, mas ele tem um CA19.9 maior do que 500, ele vai ser considerado borderline. Isso mesmo. Desculpa, que eu realmente... Eu também fiquei na minha cabeça, mas eu tinha lido alguma coisa em 500, agora, né, mas eu me perdi aqui. Desculpa. Tá, mas é isso aí. Então, assim, uma coisa que é o CA19, então, ele estabeleceu, justamente isso foi uma das coisas que foi estabelecida, de que acima de 500, terapia neoadjuvante para ele aumenta a possibilidade de sobrevida e melhora a ressecção também. Uma coisa também que eu achei interessante disso é que eles consideram, isso aqui mostrou a questão do status do paciente, PS2, né, que o PS do paciente é extremamente importante, que isso não era levado em conta antes. Porque tu pode ter um paciente que seja PS2, que não tem lesão nenhuma, assim, não invade, seja digamos que pelos critérios anatômicos ele seja uma lesão ressecável. O fato de o paciente ser PS2 ou mais, ele contraindica a ressecção. Isso é uma coisa que não era considerado antes, né? Antes não se avaliava muito essa questão de performance do paciente. Claro que se era um paciente muito ruim, não se pensava em cirurgia, mas ali se estabeleceu um ponto de corte, se mostrou que realmente pacientes com PS2 ou mais, mesmo que doença potencialmente ressecável, eles não recomendam a ressecção. Daí que eles fizeram uma classificação que eles chamam o ABC das classificações, que é anatômica, biológica e condicional. E aí, por isso aqui eles definem, que fala a professora do CA19 maior que 500, ele é uma
um dos fatores que demonstra que é uma lesão já borderline, né? E aqui, daí eles só estabelecem isso aqui, daí tem os tipos eu não sei se a senhora quer explicar melhor, que realmente Sim. É que o que acontece nessa tabela, eu ele fiquei na tenta dúvida porque eu explicar. não entendi algumas coisas dessa tabela, na real. Eu fiquei um tempo olhando e algumas coisas eu não entendi o que eles quiseram dizer com esse sim ou não de algumas Não, coisas. é que assim, o que ele quer dizer com essa tabela, tá? Que se anatomicamente ele é considerado borderline, não importa o resultado do resto, ele vai ser borderline, tá? Então, isso que ele quer dizer. Se anatomicamente ele é considerado ressecável, mas ele tem um critério biológico, ou seja, ele tem um CA 19,9 maior que 500, mesmo assim ele é considerado borderline, tá? E assim vale para as condições clínicas do paciente. Mesmo que ele seja ressecável anatomicamente, mesmo que o CA 19,9 seja baixo, se ele tem condições ruins, ele vai ser considerado borderline, tá? Então, sim significa que o paciente é borderline, tá? Independente de qual deles, do A, do B ou do C. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Complicou, né? Essa Tá. tabela demora para a pessoa entender. Mas Não, é eu mais ou fiquei um menos tempão isso, eu não tá? estava entendendo o que ele queria dizer, mas tá. É isso aí. Então, qualquer um dos critérios é o suficiente para ele ser. Se ele tendo um positivo, ele é. Tá. Isso, resumidamente é isso, tá? Então, mas ele pode, se tu olha para o paciente, é que nós até já tivemos uma experiência com isso, viu, William? A gente teve um paciente que, assim, anatomicamente super ressecável, maravilhoso, longe dos vasos, tudo lindão, tumor, e a CA 19,9 altíssimo. A gente levou para cirurgia, chegamos lá, até que saía o tumor, mas em seguida o paciente recidiva, assim, tipo, uma semana, um mês depois, estoura a doença, sabe? Então, Sim. tem que respeitar, assim, o CA 19,9 tem motivo para estar super alto quando ele está, né? Então, acho que vale a pena a gente, hoje em dia, está se usando ponto de corte 500 a 1000, tá? Então, assim, vai ter caso que a gente tem pacientes que é super ressecável e que tem um CA 19,9 entre 500 e 1000, é discutível se tu vai levar ele para cirurgia direto ou se vai fazer a neoadjuvância. Não tá errado tu levar para cirurgia direto. Qual que é o problema? Tem mais chance de recidivar mais precoce, tem mais chance de que tu venha com uma margem positiva, Isso. tá? Isso, basicamente, o que a senhora disse, assim, a, a ideia é justamente isso, que o que eles demonstraram é que indo direto para a cirurgia, a chance de ter uma ressecção R1 ou R2, né, e não ter uma ressecção R0 aumenta, né? Mas propriamente eu também vi alguns outros, tem alguns autores que dizem que não é bem assim, mas eles tentaram estabelecer esses critérios justamente para uniformizar, porque sempre tem alguns pontos de vista alguns grupos que acham que não é bem assim. Mas aí isso se estabeleceu que esses pontos de corte, né, que o ideal era neoadjuvância, porque realmente se mostrou nas revisões de que diminuía a chance de ressecção R0. Muito Né? bem. Então, isso é uma O que coisa mais? interessante, porque eu mesmo assim, já vi vários casos em que assim, já tive experiência assim, antes da residência de ver o paciente, um cirurgião indicava cirurgia, o outro não. Daí tu ficava, tá, mas alguma coisa tá diferente, né? Isso aqui já me abriu a mente justamente de tu pelo menos ter alguns critérios, não. Basicamente, a gente vai ver isso aqui. Acho que é sim, acho que não, acho que tu opera, acho que faz neoadjuvância. Então, acho que é bem interessante esse conceito aqui. Realmente, eu não consegui passar tudo que tinha ali, porque foi meio atrapalhado o dia hoje, mas é bem importante, assim, acho que vale a pena todo mundo depois sentar, dar uma lida nele, porque ele te muda um pouco essa questão de definição do borderline ali. Tu sabe, William, esse artigo a gente já discutiu ele o ano passado e eu fiz questão de botar ele em discussão esse ano de novo, justamente porque não é tão fácil pegar isso. Essa visão que tu está tendo agora, que está te abrindo a tua mente aí com esse raciocínio todo para definição de ressecabilidade, ano que vem já vai estar um pouquinho diferente. E ano que vem, se a gente discutir de novo, tu já vai entender um pouquinho diferente o assunto. Então, é bem importante a gente falar sobre esse assunto. Tu vai ver a próxima discussão de caso, de round, depois de ter lido esse artigo, para ti vai bater diferente. Tá? Então, Sim. é por isso que a gente está repetindo aí. Tá? Tu tem mais slide para apresentar? Não, era isso aí, mais ou menos Termina que aí. tinha do...
Tá, então, assim, comentários gerais, assim, da tua apresentação, tá? Eu acho que dá para, talvez, tu te preparar um pouquinho mais. Tu ficou um pouquinho perdido ali em alguns momentos, deu para perceber, né? Eu sei que teu dia foi extremamente corrido hoje, e o dia de vocês, como R1, é terrível, é puxado, final de semana, às vezes, também, mas é poucas aulas que vocês têm que dar, então, tentar se dedicar um pouco. Realmente, professora, na minha cabeça, realmente a minha apresentação era a semana passada, até esse treino não foi, e daí eu me esqueci, depois de olhar que era essa semana. Então, realmente eu não consegui, não revisei, foi falha minha eu lembro, mesmo. faz maior tempão que você me pediu o artigo, né? Daí sim, não, mas eu tinha sentado e eu tinha me preparado para a semana passada. Daí na semana passada, né, acabou não saindo e eu não me dei conta, que eu fui olhar hoje. Quinzenal, né? Não, eu me perdi no quinzenal. Tá bom, é não tem quinzenal. problema. Eu vou te pedir um favor, William, tu faz o favor de mandar esse artigo ali no grupo de novo? Sim, eu mando o artigo. Tá, perfeito. Acho que é isso aí, então. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer discutir alguma coisa? Então tá. Angélica, eu tô numa barulheira aqui, mas eu ia te perguntar se vocês têm experiência de uso de vasos de doador cadáver como reconstrução vascular. Para pâncreas, não. Tá? A gente já usamos em transplante mesmo, mas assim, no pâncreas, assim, na porta ali, não. A maioria das vezes, Mariana, a gente faz essa ressecção lateral, que você não precisa nem amputar, né, a porta, porque a gente acaba tentando fazer a neoadjuvância e operar o paciente quando está menos encostando menos ali, né, tá mais livre ela. E até esses dias a gente foi para uma ressecção que eu achei que, agora não sei qual o paciente, eu achei que nós ia ter que ressecar um trecho da porta. E a gente super se surpreendeu, chegamos lá, não estava nem encostando o tumor nela, sabe? Então... Pois a gente se surpreende positivamente às vezes, né? Nossa, nem fale. Não, mas, um caso só eu usei, e esses dias eu estava vendo uma discussão exatamente que talvez esse material não fosse tão inerte assim. E casualmente foi um paciente que ficou fazendo umas ascites, assim, no pós não tinha nada no Doppler hepático ali que justificasse alguma hipertensão, e se levantou essa discussão que se pudesse ter sido enxerto. Mas, enfim, só critério de dúvida mesmo. Tu sabe que esses tempos eu estava me perguntando se o enxerto tinha que ser do mesmo grupo sanguíneo. O que eu tinha revisado, não. No princípio, não. Não, mas exatamente. aí essa aqui é a discussão. O ideal né? Seria, né, se fosse, mas... Pois é. Não, mas show, parabéns, William. Vai ter discussão aí, muito interessante. Valeu. Então tá, gente. Acho que é isso, né? Vamos interromper a gravação. Boa noite, então, para todo mundo. Semana que vem não tem, né? Então, uma semana sim, uma não, e daí na outra nós vamos ver quem que é o responsável para achar o artigo aí. Tá bom? Valeu, boa noite. Boa noite. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau.